Tudo bem, pessoal? Estou aqui no gráfico de 4 horas do SP500 e vou fazer uma análise aqui desse índice, né? Que é um dos principais índices aí, o SP500. Ele mede aí representa aí as 500 maiores empresas do mundo, certo? A gente está aqui no gráfico de 4 horas. Eu abri o gráfico de 4 horas aqui, pessoal. E como é que eu costumo analisar meus ativos? Primeiramente, eu vou identificar a tendência. Como é que a gente identifica a tendência? Pelo básico, né? A gente já falou, tem vídeo no canal que explica como identificar a tendência. Topos, topo, topo, fundo, 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 fundo. Topos e fundo cada vez mais baixos. Esse é o conceito básico de tendência de baixa, né? Identifiquei que o mercado está se movimentando, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Já deu para a gente uma visão, uma clareza de tendência de baixa. Para ficar mais claro, eu posso traçar uma linha de tendência de baixa, né? Para pegar todo o rastro aqui do mercado. A gente identifica que toda vez que o preço tocou nessa linha, ele retrai, cai, né? Tocou, cai, tocou, cai. Teve essa linda tendência de... Eu surfei aqui essa queda aqui todinha. Peguei aqui, meu take profit, botei aqui, peguei, o mercado continuou caindo, retraiu, bateu na linha e voltou. Para te dar uma clareza melhor, eu costumo pegar um indicador de tendência, uma média móvel. Na verdade eu uso duas, já está configurada de 100 e a de 50. Vou botar verde aqui. Eu costumo usar essas duas médias móveis, a de 100 e a de 50. São médias móveis com período maior, justamente porque eu gosto de analisar tempo gráfico maior, principalmente o diário de 4 horas, certo? E o que a média móvel vai passar para a gente? Ela vai dar justamente uma clareza na tendência, né? Veja que toda vez que o preço estiver abaixo das médias, a tendência é de baixa, é o que está acontecendo aqui, certo? O preço vinha aqui, né? Vinha numa tendência de alta, fez aqui as médias, elas se cruzam, a média de 100 ela cruza de verde e fica acima. Depois que ela faz esse cruzamento, o preço inverte a tendência, que era de alta aqui, para ser tendência de baixa, certo? Note que toda vez que o preço ele entra nessa área aqui, que eu chamo uma área dinâmica, né? Ele tende a respeitar, né? Entrou na área aqui, respeitou essa área, voltou, entrou nessa área aqui, respeitou essa área aqui, voltou. E essa área eu delimito ela justamente com um localizador, né, que é essa linha de tendência de baixa, certo? Isso me dá clareza no movimento. E veja, pessoal, que estamos aqui no gráfico de 4 horas, aqui, né, ele respeitou a nossa linha, né, ficou em nossa área dinâmica e o preço começou a cair, fez o fundo mais baixo do que o anterior, né? Beleza. E começou a retrair, tocou na nossa linha, né? O esperado é que ele voltasse a cair e formasse um fundo mais baixo do que o anterior. Isso não aconteceu, né? Ele falhou, certo? Tocou na média aqui, na linha, né? Nossa LTB. Começou a cair, porém, ele não fez o fundo
mais baixo do que o anterior. Ele teve essa falha aí. E o preço ele voltou aqui, subiu, né? Ele fez o rompimento da nossa LTB, certo? Começou a subir. Aqui entrou um candle muito forte, um candle de força compradora. Começou a subir e já acende um sinal para reversão de tendência. Quando é que esse sinal vai ser confirmado? Quando ele fizer o rompimento desse topo aqui. Por quê? Porque ele vinha numa tendência de baixo, formando topos e fundo cada vez mais baixo, formou esse topo aqui, só que aqui a tendência ela tende, né, a se inverter. Ele rompendo aqui, né, essa resistência aqui desse topo, ele confirma ele tende a confirmar a reversão, né, certo? Que é essa zona aqui no preço de 4.092. Porém, ele ainda não fez esse rompimento. A gente vai ter que aguardar ele romper aqui e fazer esse rompimento aqui, né? Quem sabe ele fazer esse movimento aqui, é retração, para confirmar esse rompimento aqui, né? Interessante ele fazer esse movimento aqui, o SP500, para a gente ficar em alerta observando, né? A gente coloca um indicador aqui que vai me dar também uma clareza, né, na tendência, que é o nosso amigo ADX, já está configurado aqui. Tá aqui nosso amigo ADX. O que ele está mostrando aqui pra gente? Para quem não conhece nada sobre o ADX, a gente tem um vídeo no canal Motoboy Investidor sobre esse indicador, certo? O que o ADX está mostrando pra gente aqui, né? Só para recapitulando, o que é o ADX? Tem essa linha vermelha aqui, pessoal, é o nosso DI negativo, e essa linha verde aqui é o nosso DI positivo, e essa linha aqui azul é o nosso ADX em si, a nossa linha do ADX. Qual é a interpretação dessas linhas? Pessoal, toda vez que o preço cruzar, as linhas, na verdade, elas se cruzarem, vai acontecer um evento. Qual é esse evento? O evento é em relação à direção do mercado. Para onde o preço está indo? Se ele está indo no movimento ascendente, ou seja, de alta, ou no movimento descendente. Exatamente aqui cruzou, né, a média, o ADX, o DI negativo, que é a média vermelha, cruzou o DI positivo, que é a média, que é a linha verde. Cruzou e ficou acima. Então a tendência, pessoal, nesse caso aqui, a tendência do mercado, ela é decrescente, ou seja, de queda. Veja que realmente quando eles se cruzaram o preço caiu, certo? Caiu, ficou lateralizado aqui, e bem que aqui nesse ponto aqui, pessoal, aconteceu o inverso. O nosso DI mais cruzou o nosso DI menos, e a linha verde ficou acima. Quando a linha verde fica acima da vermelha, a gente tem uma direção crescente, ou seja, uma tendência de alta, que é o que está acontecendo aqui nesse momento. Então,
as nossas linhas, nossos ADX, DI negativo, DI positivo, ele vai dar uma direção, né, para onde o mercado está indo. Se a tendência a direção do mercado é ascendente, ou seja, alta, ou descendente, ou seja, baixa. Nesse momento que interessa aqui para nós, né, que é o momento atual, está verificando, a linha verde cruzou a vermelha, então o movimento e ficou acima, então o movimento é ascendente, ou seja, de alta, né? E justamente isso realmente está acontecendo aqui, ó. Olha esse candle, olha essa força desse candle, um candle bonito. Aqui o mercado está brigando aí, né? Para dar continuidade a esse movimento, certo? Então a gente analisou os nossos DI mais e D menos. Ele se cruzaram e está numa tendência crescente. Só que a gente vai para a nossa linha ADX, que é essa linha azul. O que representa para nós essa linha azul? Essa linha azul, ela representa, pessoal, o quanto a tendência do movimento é forte ou fraca. Se a nossa linha estiver abaixo de 20, não tem tendência ainda. Quando é que começa a ter tendência? Quando ela passa a partir, na verdade, de 25. Quando essa linha aqui do ADX, que é a linha azul, ela passar aqui acima de 25, a tendência é boa. Quando ela estiver abaixo de 20, não tem tendência. E quando ela sair aqui, ó, de 20, ficar na zona entre 20 e 25, começa a ganhar tendência. E o interessante, se ela fizer esse movimento aqui, né, movimento crescente, aí sim, pessoal, e passa de 25, a tendência é forte. Veja que ela já está no movimento crescente, né? Então o interessante para a gente é que ela faça esse movimento aqui. Aqui começa a entrar tendência e acima de 25 confirma, né, a tendência passa a ser forte, certo? Então o indicador ADX, ele nos traz uma clareza também em relação à tendência. Então eu não vou tomar nenhuma decisão ainda. Por quê? Porque por dois motivos. O preço ainda não confirmou, né, a reversão da tendência. Por que ele não confirmou? Para ele confirmar, ele tem que romper, né, essa resistência aqui, certo? E o nosso ADX tem que dar, ele já fez o cruzamento, né, já deu a direção crescente, porém ele não confirmou uma tendência forte. Provavelmente ele vai confirmar essa tendência justamente quando acontecer isso aqui, ó. O mercado romper essa resistência aqui, né? Ele pode romper aqui, fazer essa retração aqui, depois dar continuidade ao movimento de alta. Ou simplesmente ele pode explodir para cá. Ele pode fazer esse movimento aqui. Depois ele pode fazer a retração, entendeu? Não necessariamente ele pode vir até aqui. São essas as hipóteses. Então, nesse momento, não vai querer ver esse candão bonito e sair entrando comprado aqui. Por quê? Porque ele ainda não confirmou essa reversão de tendência. Ele só vai confirmar quando ele romper, né? Fazer esse rompimento aqui nessa zona do preço aqui de 4.092. E a nossa linha de ADX estiver fazendo esse movimento aqui, certo? Então, ele fazendo esse movimento aqui, rompendo essa resistência aqui, a nossa linha do ADX
tiver aqui ganhando tendência forte, e as nossas médias, né, já tá a nossa média já fica por baixo do preço, né? Aí sim, confirma uma reversão de tendência. Mas para a gente aqui no momento ainda não confirmou, justamente por esses aspectos. Quais são os aspectos? Ele não rompeu essa resistência aqui ainda, certo? Ainda não rompeu essa resistência aqui. A nossa linha do ADX, ela não deu clareza em relação à tendência forte. E as médias, ela ainda se encontra aqui meio que no meio do preço, entendeu? Ela não está totalmente abaixo do preço. Então é isso, pessoal. A gente ainda resta a gente a ficar observando como é que o preço se comporta quando ele romper. Rompeu aqui essa linha aqui, a nossa linha do ADX, ela começou a ganhar uma tendência forte, né? Fazendo esse movimento assim, aqui crescente, a gente já fica em alerta de uma possível entrada, certo? No entanto, nos resta ficar observando aí as próximas horas. Estamos no gráfico de 4 horas. Amanhã eu vou ficar de olho nesse movimento. E se tiver uma oportunidade de entrar, eu vou gravar aqui, né, a nossa entrada, ok? Um abraço, até a próxima.